O dia que eu vou pregar, eu tenho que chegar depois do louvor, porque eu dou a voz toda no louvor. Aí na hora de pregar, Gálatas 6, do 7 ao 9, é uma palavra que aparentemente está fora de contexto com tudo que Deus está falando aqui hoje, mas foi a palavra que Deus me deu. E eu tenho aprendido que quem tem 12 relógios quase nunca sabe que horas são. Você fica dividido entre duas coisas, você não se dedica a nenhuma delas. Às vezes só te confunde. Então eu creio, eu não creio, eu creio que Deus me deu essa palavra. Gálatas 6, do 7 ao 9, 7, 8 e 9. Diz assim o texto, palavras do apóstolo Paulo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E uma outra tradução diz: se não tivermos desanimado, desistido, abandonado, voltado atrás, no seu tempo. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus é infalível, irmãos. Passa o tempo que for, ela mesma diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras não vão passar. E eu creio nisso. Se tem uma coisa que eu creio na vida, é na palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu creio com toda a força da minha vida, é naquilo que a palavra diz, porque a palavra é inerrante, a palavra, ela se cumpre. Então o que a palavra está dizendo? Que se eu e você não nos desfalecemos, se eu e você não desistirmos no tempo correto, no tempo oportuno, toda a semeadura que fizemos ao longo da vida terá o seu efeito, terá a sua recompensa, e isso não falha. Você pode ter certeza disso, isso não falha. Eu quero pensar com você sobre isso hoje, uma vez que muito do que estamos vivendo hoje tem a ver com as sementes que plantamos ontem. A sua realidade de hoje aqui nesse culto tem a ver com as sementes que você plantou há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás. Existem coisas que estão florescendo hoje, que não foram plantadas hoje. Se você quiser ter uma colheita legal essa noite, acabou, você tinha que ter plantado ontem, hoje pela manhã, semana passada, ano passado. É a lei da semeadura. E aí é exatamente o que Paulo vem escrever aos Gálatas. Ele vai falar de semente. E o que é semente? Semente é o óvulo maduro já fecundado das plantas. Semente é a parte do fruto própria para proliferar, própria para reprodução. Isso é a semente. A semente que nós plantamos. A semente é a parte do fruto que chega à nossa mão. E quando esse fruto chega na nossa mão, é preciso ter a consciência. Quem me ouve, irmãos? É preciso ter a consciência de que parte daquela semente vem como um propósito. E qual o propósito? Gerar outros frutos. A semente que eu libero, ela é parte do fruto que está na minha mão. E talvez seja a parte mais poderosa, porque o fruto em si é para o momento, mas a semente é para o futuro. É isso que a gente precisa entender. A semente é parte do fruto, e talvez a parte mais importante do fruto que chega na nossa mão. Por quê? Porque a semente é o óvulo maduro da planta já fecundado, propício para gerar outras, para reprodução. Então quando essa semente chega, ela foi introduzida dentro do fruto, que eu volto a dizer, fruto para o momento, mas semente para o futuro. Agora, por que às vezes o nosso futuro é comprometido? Porque nós não entendemos isso. O texto que nós acabamos de ler, quando Paulo escreve aos Gálatas, esse texto, ele revela que a semeadura é uma lei. E o que é uma lei? Lei é aquilo que não falha, é uma sentença. E todos nós já sabemos que esse reino que nós compartilhamos e fazemos parte, esse reino é movido por leis.
por princípios. Deus estabeleceu isso. Você quer ser abençoado? Profetiza. Você quer ser abençoado? Creia. Mas não somente creia e profetiza. Observa os princípios. Coloca os princípios em prática. Porque Deus estabeleceu princípios. Se eu obedeço os princípios, os resultados é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. O povo pentecostal é extremista às vezes. Crê só naquilo que é profetizado, no transcendente. Mas existe algo diante dos nossos olhos que é em decorrência. Ou seja, eu observo os princípios e os resultados vêm. Não foi isso que Deus disse para Josué? Josué, se você não desviar disso que eu estou te mostrando, dos meus princípios, nem para a direita, nem para a esquerda, você vai prosperar, tua casa vai prosperar, o povo que tiver com você vai prosperar, a tua igreja vai prosperar, teu comércio vai prosperar, tua família vai prosperar. São princípios. E é isso então que Paulo escreve, dizendo que a semente ou a semeadura é uma lei, a lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Enquanto eu não semeio, é uma opção. Discernimento significa achar o cerne, tirar a casca, tirar a fantasia, tirar aquilo que é aparente e achar o cerne. Daí a palavra discernimento. Nós precisamos de discernimento espiritual para sabermos semear. Como semear? Semear da maneira correta vai produzir um futuro certo da perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. Quantos de nós estamos gemendo nesse tempo porque lá atrás semeamos errado? Quantas decisões erradas, quantas atitudes erradas. Aí alguém se levanta aqui esta noite e diz: pastor, me dá um motivo para que eu seja um semeador. Me dá um motivo só para que eu semeie. Sim, esse motivo está em 2 Coríntios 9:10. O que diz lá? Paulo mesmo diz: Deus dá semente ao que semeia. Isso aí é um bom motivo para você se tornar um semeador. Porque se você é um semeador, Deus vai te dar semente, porque Deus dá semente ao que semeia. O texto não diz que Deus dá semente ao que retém. O texto não diz que Deus dá semente ao que guarda. A Bíblia não diz que Deus dá semente ao que estoca. A Bíblia não diz que Deus dá semente ao que joga fora. Deus dá semente ao que semeia. Por isso, querido, que o que sai da tua mão não sai da tua vida, porque quando Deus vê você semeando, Deus sabe que pode investir em você. Deus pode te dar mais sementes, porque elas não vão apodrecer na tua mão, elas vão gerar frutos na vida de pessoas, e você vai se tornar a própria bênção. O problema dos nossos dias é que nós não entendemos o que Deus falou para Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, cara. Abraão, eu vou multiplicar tua descendência. Abraão, vou te dar fama. Deus disse: vou tornar o teu nome conhecido. Abraão, eu vou multiplicar o teu gado. Abraão, quem te abençoar vai ser abençoado. Abraão, quem te amaldiçoar será. Aí no final, Deus diz assim: sê tu uma bênção. Deus está dizendo: Abraão, eu vou te abençoar de uma tal maneira que você não vai ser um homem que tem uma bênção, você vai ser um homem que se transformou na própria bênção. Irmão, se você quer ter só uma bênção, eu respeito você, mas eu quero mais do que bênção. Eu quero ser a bênção de Deus na terra. Eu quero ser a bênção de Deus para esta igreja. Quero ser a bênção de Deus para minha família. Quero ser a bênção de Deus para quem convive comigo. Ei, abra mão de ter só a bênção, seja tu a própria bênção. Deus dá semente ao que semeia. Se eu não semeio, com que propósito, função, finalidade Deus me dará sementes? Elas vão apodrecer em mim. Então está aí um motivo para você semear. Porque Deus dá semente ao que semeia. Deus vai colocando na bolsa de couro do semeador, ao ponto que ele arranca dela as suas sementes.
E Deus vai gerando. Por isso que você encontra pessoas mesquinhas, com visão medíocre, que quer juntar e nunca consegue. A Bíblia diz isso lá em Ageu: vocês recebem o salário e vocês põem num saquetel sem fundo, num saquetel furado. Mas você encontra pessoas que têm um coração liberal, pessoas que não apenas, não estou falando só de dinheiro, de grana, pessoas que são semeadores de honra, de gratidão, de bênção, de cordialidade, de amor, e elas estão sempre colhendo. Por quê? Porque Deus dá semente ao que semeia. Para semear não pode ter medo. Às vezes o tempo é de crise, o cara olha para dentro da bolsa e diz: é melhor comer essa semente, vai que não nasce. Então é preciso ter fé, para saber que a hora que você tira um punhado para semear, Deus, sem você ver, já pôs 2 dentro da tua bolsa, de modo que não vai faltar semente ao que semeia. Escute essa palavra: não vai faltar semente ao que semeia. Se tu és um semeador, semeie mais. Se tu não és, se transforme em um essa noite, porque Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Agora, irmãos, isso é tão espiritual, mas é tão espiritual, que alguém podia me perguntar: pastor, qual é o tempo de semear? Qual é o tempo? Porque às vezes a gente acha que semear é quando está tudo na bênção, e aí a gente sai para semear. A gente acha que semear é quando está sobrando, é quando está transbordando, aí a gente sai para semear. É quando está tudo bem em casa, aí a gente sai para evangelizar. É quando está tudo bem em casa, no casamento, aí a gente vem para a igreja. É quando os filhos estão andando dentro de casa falando em língua, tudo avivado, cheio do Espírito Santo, no temor, orando, jejuando, aí a gente vem para a igreja. Não, a Bíblia diz o seguinte: lança o teu pão na tempestade, e depois de muitos dias o acharás. Sabe qual é o tempo de semear? O tempo todo, na bênção, na luta. Quando Deus dá, quando Deus tira, quando está sobrando, quando está faltando, semeie o tempo inteiro. Eclesiastes diz isso: semeie o tempo todo, em todo o tempo, mesmo nos tempos de crise. Mesmo nos tempos de crise, semeie. É por isso que eu falei que é espiritual, irmãos. O homem carnal não entende isso. O homem natural não consegue compreender como que se semeia. Os antigos faziam isso, eu já disse isso. Os egípcios, quando a tempestade vinha, os rios transbordavam, as águas saíam do leito normal, enquanto um monte de gente se escondia com medo da tempestade. Eu conheço gente que tem medo de tempestade, literalmente. Trovoada, então, desiste. Enquanto muita gente se escondia, sabe o que os egípcios faziam? Enchiam uma sacola de semente, iam para o meio da tempestade e começavam a lançar semente. Alguém dizia: que cara louco. Louco não, que cara sábio. Porque uma hora a tempestade vai acabar, e quando a tempestade acabar, a água do rio vai descer, e aí aquilo que era contra mim vai contribuir a meu favor, vai espalhar a minha semente sobre a terra. Por isso o escritor de Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Ei, você está na tempestade, as coisas não estão indo bem, não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de se esconder, não é hora de ter medo, não é hora de acovardar, é hora de semear. Encha a tua sementeira, vai semeando, porque depois de muitos dias isso vai voltar para você, e Satanás vai ver, mas não há tempestade que pare ele. Ele semeia, ela semeia. Deus dá semente ao que semeia. Mas eu conheço gente que só semeia quando está tudo certo. Qual é o tempo de semear, pastor? Qual é o tempo de produzir, pastor? Salmo 126, versículos 5 e 6, a gente conhece de cor. O que diz esse salmo? Os que semeiam em lágrimas voltarão com uma alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, certamente, o texto diz, sem dúvida,
dúvida voltará trazendo com alegria os seus molhos. Antes de você se alegrar, deixa eu contextualizar para você. Quando a Bíblia diz que aquele que leva chorando, significa dizer que alguém estava vivendo um tempo difícil, mas mesmo no tempo difícil decidiu semear. Alguém estava chorando, e a gente chora por muitos motivos: por perda, por enfermidade, por falta de dinheiro. Então o que o texto está dizendo? Que alguém estava passando um momento difícil, que a enfermidade bateu na porta, que o dinheiro estava faltando, as coisas estavam complicadas. Ele chorava, mas enquanto chorava, semeava. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, certamente, sem dúvida, voltará trazendo consigo os seus molhos com alegria. Quem estiver chorando hoje, mas semeando, vai ver você voltando com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Alguém acredita nisso aqui? Você vai trazer o resultado da tua semeadura. É difícil, eu sei que é difícil. Tem hora que parece que a gente rega a semente com a lágrima, e de fato é. Você joga e chora, você joga e chora. Mas há um Deus no céu que, quando vê isso, abre um sorriso e aprova, dizendo: agora mesmo que vai produzir 100 por 1. Oh, Ramaço, Salamachúria. Semear na alegria, você vai encontrar um punhado de gente, mas chorando tem uma meia dúzia. É por isso que tem meia dúzia vivendo o diferencial. É por isso que tem meia dúzia vivendo o sobrenatural. É por isso que tem meia dúzia, porque chorou, mas não se escondeu. Ei, pastor, você chora? Choro, mas semeio enquanto choro. Ei, cristão, você chora? Choro. A internet nos vendo, eu vi chorando, e tinha motivo sim para chorar. Por que não? Tem. A maior bobagem que existe é a gente falar para um cristão: na prova, parar de chorar. Ele tem que chorar. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Como é que não chora, irmãos? Chora, e chora muito. O problema é que a gente não chora sentado no sofá, a gente chora no meio da lavoura. É o lenço numa mão e a semente na outra. A gente seca o olho com a mão esquerda e joga a semente com a direita. E Deus diz: olha lá, meu filho amado, eu tenho prazer nele, vou honrar cada semente, eu vou prosperar essa semente. Então eu tenho gente aqui da nossa igreja que eu vi chorando, mas hoje, talvez você conheceu ele agora, eu não. Estão trazendo nos molhos, se alegrando, mas eu vi ele chorando e semeando, chorando no culto, chorando ofertando, chorando levantando a mão, chorando aplaudindo, chorando glorificando, chorando exaltando, chorando subindo o monte, chorando orando, chorando lendo a Bíblia. As páginas molhadas da Bíblia não é de suco de caju e nem de água de coco, é lágrima mesmo do tempo difícil, mas valeu a pena, porque agora eles trazem consigo os seus molhos. Sabe por quê? A palavra não erra, a palavra não mente. Se você crê nela, continue semeando, porque no tempo certo você vai trazer os molhos. Satanás diz: que crente é você, rapaz? Olha aí, ó, chorando o tempo todo, quanta perda. Olha quanto tempo, Satanás diz. Dá conversa para ele não. Não para nem para responder. Fala para ele: fica de olho aí, ô bichão. Você vai ver daqui a pouquinho o que o meu Deus vai fazer. Porque enquanto eu choro, eu semeio.
Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Oh, glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quem olha para o vento e para as nuvens do céu nunca semeia. É por isso que tem um monte de gente sem colheita. Sabe por que tem gente sem colheita? Ei, sabe por que tem um monte de gente sem colheita? Porque não plantou. Sabe por que não plantou? Porque ficou olhando para as nuvens do céu, ficou olhando para o vento. É o que a Bíblia diz. Olhar para o vento é olhar para a tempestade, é olhar para as impossibilidades. Isaac chegou em Gerar, terra seca, ressecada. Ele disse: eu vou plantar e Deus vai dar crescimento. E a Bíblia diz que naquele ano ele colheu 100 por 1. Sabe por quê? Porque é possível plantar mesmo quando o quadro diante da gente é caótico, mesmo quando as circunstâncias estão complicadas diante de nós. É aí que você se levanta como um homem da fé, é aí que você se levanta como uma mulher da fé. Ei, não se engane, nem se entristeça pela demora, pela aparente demora. Escute isso. Não se entristeça nem se engane por conta da aparente demora. Sabe por quê? Toda semente tem um tempo de maturação. Quem sabe você plantou, diz: pastor, não deu errado. Quem foi que disse? Só porque não chegou o tempo ainda? Quem sabe amanhã? Quem sabe essa semana? Quem sabe é esse mês agora de outubro? Quem sabe agora no iniciozinho de novembro? Quem sabe, amado? Não se engane, nem se entristeça por essa aparente demora. Você plantou na presença de Deus. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Quem sabe você plantou. Esta noite eu sou só um jardineiro regando a semente que você plantou, mas nem eu nem você dá crescimento em nada. É o Eterno que dá crescimento, e Ele está dando crescimento. Deixa eu compartilhar com você uma coisa. Certamente existem coisas que você está vivendo e recebendo hoje, que tem a ver com uma antiga semente que você plantou, que talvez você nem se lembre. Eu vou repetir, porque isso é mais forte do que parece. Existem coisas que você está recebendo hoje, existem coisas que você está vivendo hoje, que tem a ver com sementes que você nem se lembra mais, mas que você plantou lá atrás no seu passado. Um tempo atrás eu conversando com a Adriana em casa, eu falei: minha filha, que coisa extraordinária que Deus está fazendo. Ano passado, um ano difícil demais, todo mundo falando de crise, e a gente inaugurou um santuário, desse tamanho, bonito, com a tecnologia. Como é que pode isso? Aí a Adriana foi instrumento de Deus e falou assim: meu filho, lembra daqueles congressos que a gente ia? Quando o pregador às vezes fazia um desafio, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, há 13 anos atrás, e você ia lá no altar e colocava uma oferta em nome da igreja? Lembra? Aí eu não precisou nem ela explicar. Eu falei: é verdade. Deus está fazendo hoje, frutificando sementes que eu plantei, que eu nem me lembrava mais. E isso não é só dinheiro não, irmãos, é honra. Quem sabe você hoje está colhendo honra, mas você lá atrás plantou sementes de honra. Você honrava as pessoas. Onde você passou, você honrou o patrão. Onde você passou, você honrou mãe. Onde você passou, você honrou teu pai, você honrou teus amigos. Isso está trazendo, você nem lembra mais das coisas que você fez, mas a Bíblia diz que diante de Deus há um memorial. Nada fica esquecido para o Senhor. Você plantou, Deus traz à existência. Quem te vê hoje fala: ih, do nada é você que pensa. Existe um plantio lá atrás, alguém compartilhou com ele, com ela, comigo, viu o que você fez, e talvez entenda um pouquinho do porquê que você está vivendo o que está vivendo. Existem coisas que você plantou, meu irmão, que talvez não tenha colhido ontem, mas que talvez amanhã isso vai se manifestar aos teus olhos. Sabe por quê? Porque semeadura é uma lei, é uma sentença, é uma sentença. Quero encerrar essa palavra dizendo para você uma coisa: se nada do que eu disse é o suficiente,
Deixa eu falar para você, Deus é um semeador. Você sabia que Deus é semeador? Vamos ao texto áureo da Bíblia, o mais conhecido, João 3,16. Porque Deus, de tal maneira que semeou o seu único filho. Deixa eu falar para você uma verdade. Deus um dia desejou uma família. Então Ele plantou um filho. E até hoje, por conta disso, essa família não para de crescer em toda a terra, de norte a sul, de leste a oeste. Ele é o semeador. Ele disse: eu quero uma família, vou explicar para quem está na terra, vou plantar meu filho, vou semear meu filho. Deu o único filho, ele deu o que tinha de melhor no céu, semeou Jesus, está colhendo. Jesus, quando desceu, era o unigênito, depois que subiu, era o primogênito, porque depois dele, olha quantos filhos Deus ganhou. Todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ele é o semeador. Faça isso de pé, por favor. Faça isso de pé, por favor. Uribicandarai, glorifique o nome de Jesus. Ele semeou Jesus e colheu você. E depois de você vai colher teu marido, teu filho, teu tio, teu neto. Alabashurikai. Arabanara suriana lava. Narabashuriana lamas. Esse culto vai terminar e não vai sair por essas portas homens e mulheres, vão sair semeadores. Esse culto vai terminar e não vai sair por essas portas homens e mulheres, vão sair semeadores. Semeie. Semeie honra na vida das pessoas. Semeie respeito na vida das pessoas. Semeie amor. Semeie gentileza. Semeie dinheiro na vida das pessoas. Semeie bens na vida das pessoas. Deixa eu voltar a te lembrar. Deus está falando com você e está falando comigo. Então eu vou voltar a te lembrar. Deus não dá semente ao que estoca. Deus não dá semente ao que retém. Deus dá semente ao que semeia. Se tu tem fé, semeie na vida de pessoas a partir dessa noite. Semeie, querido. Semeie na obra de Deus. Semeie, semeie o tempo todo. Paulo diz que o que semeia pouco, tem pouco para colher. Mas o que semeia muito, muito colherá. Em nome de Jesus, que o teu coração, a partir dessa noite, a gente não cantou? A gente cantou, muda as coisas de lugar. Que o teu coração não seja um coração preso, mas que ele seja um coração liberal. Semeie, meu irmão. Semeie até naquela terra que aparentemente parece improdutiva. Semeie. Pastor, meu pai não é evangélico. Semeie na vida dele. Pastor, aquela empresa não vale a pena. Semeie na vida dela. Foi lá que Deus te colocou. Semeie, meu irmão. Semeie. Semeie na vida do filho, que aparentemente parece que não vai dar resultado. Esse menino vai ser uma surpresa para você. Shurikandoroma, Shurikandarama, Narasu. Deus fala comigo aqui agora, olha, semeie na vida desse menino e ele será uma surpresa para você. Esse menino é o que mais vai dar fruto dentro da tua casa, para a tua família, na tua velhice. Entenda isso. Semeie, 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 semeie. Eu não sei, de repente alguém está aqui essa noite e está vivendo uma história que não gostaria de estar vivendo. Não conhece Jesus ainda, ou está afastado do Evangelho. Para agora já não dá mais tempo, porque agora é só colher o que plantou antes. Mas eu queria te convidar a semear para amanhã. Entrega a tua vida para Jesus. Você já semeou errado demais durante tanto tempo. Faz da maneira certa.
Pastor, eu estou afastado do evangelho, como é que eu faço? Para de semear errado. Você está semeando na carne. E quem semeia na carne, meu irmão, a Bíblia diz que o que semeia da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Pastor, eu quero, como é que eu faço? Então entrega a tua vida para Jesus, sai do teu lugar, vem aqui na frente do altar. Eu quero orar por você, eu quero regar essa semente no nome de Jesus. Pastor, estou afastado do evangelho, como que eu faço? Sai do seu lugar, vem aqui à frente agora. Oh Jesus amado, você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida se você que quer está ver, vivendo, isso é coisa séria. de fracassos e derrotas. Ah, se você quer. Você não semeia, isso é uma opção. Você decide semear ou não. O que semear? Depois que semeia, só te resta colher. Então, se você quer semear certo, te convido. Se não quer, é direito seu. Nós vamos orar. E aí ninguém anda agora enquanto a gente vai orar, porque essa oração é importante, esse momento é importante. Então, se você está andando, para onde você estiver agora, em nome de Jesus, estenda sua mão para cá, irmãos. Querido Pai, que presente o Senhor está dando para a gente essa noite. Eu quero te agradecer pela vida do Darquinho, Senhor. O Senhor sabe como que essa igreja o ama, Pai. Como que eu o amo. E eu sei que Ele também ama a tua casa. Obrigado porque essa noite o teu Espírito tocou no coração dele. Obrigado porque essa noite ele está voltando para a tua presença, Pai. Obrigado porque ele está tendo a coragem de fazer isso, Senhor. Eu te louvo pela vida do Dark, Pai. Eu coloco as minhas mãos sobre a vida dele, Senhor. E eu profetizo restauração. Eu profetizo alegria espiritual. Enche o coração do teu filho da alegria do céu, ó Deus. Ele essa noite entende, ó Deus, que precisava reaver a sua semeadura, e Ele a faz mediante a fé na tua palavra. E a tua palavra é, ó Deus, a tua palavra é inerrante, é infalível.
Por isso, faz cumprir na vida dele tudo o que eu preguei essa noite, Pai. Nós o recebemos no nosso coração, porque temos convicção de que o Senhor o recebe no seu. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quem planta fé, colhe milagre, e vê o impossível acontecer. Se você crê, você vai ver. Você vai ver o milagre de Deus acontecer. Quem planta fé, colhe milagres, e vê o impossível acontecer. Se você crer, você vai ver o milagre de Deus acontecer. Vamos sentar. Glória a Deus.